Oi, 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 gente! Sejam muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do SingularCast. Hoje, para vocês aí, amantes do esporte, eu tenho uma surpresa para vocês. Estou aqui com o Luca Lamanna, que foi aprovado em Medicina do Esporte tanto na Unifesp quanto na USP, que foi a instituição que ele escolheu fazer. Então eu queria dar boas-vindas ao nosso programa Luca Lamanna. Olá pessoal, bom dia. Oi Matheus, tudo certo? Tudo? Meu nome é Luca, atualmente eu sou residente de Medicina Esportiva na USP e eu tô aqui para conversar um pouco com o Matheus sobre a minha jornada até essa aprovação. Perfeito. Então, ó, queria, na verdade, começar o episódio de hoje com você contando um pouquinho qual é a sua trajetória, aonde que você se formou, esse foi o primeiro ano que você prestou ou não, que você conta para quem está nos escutando hoje? Legal, então vamos lá. Eu formei em 2022, né? Eu fiz medicina em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto, de 2017 a 2022. E no final da minha graduação eu já sabia que eu queria prestar medicina esportiva. Então eu prestei a prova tanto da USP quanto da Unifesp no final de 2022, mas não fui aprovado. Eu até cheguei a ir para a segunda fase de ambas as provas e por uma posição na lista eu não fui aprovado na Unifesp e por quatro da USP, então bati na trave. E aí 2023 foi quando eu fiz minha preparação para prestar de novo no final do ano, né? Inclusive cruzei meu caminho com a mentoria e com você. E aí consegui a aprovação no final do ano passado. Muito bom. Sabe o que eu queria te perguntar? Por que medicina do esporte? Então, a medicina do esporte para mim, ela sempre fez parte do meu estilo de vida. Assim, desde antes da faculdade de medicina, eu sempre amei praticar esporte, inclusive pratiquei por muitos anos o tênis, até cheguei a competir em alguns torneios. Sempre tive esse interesse muito grande por esporte e via ele como um grande aliado em todas as etapas da minha vida, seja na faculdade de medicina, como uma válvula de escape ali para a correria do dia, para o estresse, e sempre pratiquei esportes. E aí, durante a graduação, eu comecei a acompanhar um pouco, entender um pouco melhor sobre a especialidade. Estava muito alinhado com o estilo de vida que eu também queria ter. E aí eu decidi prestar, depois de fazer alguns estágios e Uhum. conversar com alguns profissionais da área. E você acha que a gente sabe hoje que medicina do esporte tem uma das maiores notas de corte processo direto? Você acha que isso te deixou com medo de prestar medicina do esporte? Quando você chegou lá e bateu na trave, assim, literalmente, né, usando uma metáfora do esporte aqui, bateu na trave da aprovação em 2022 para 2023, se isso pesou na sua cabeça? De falar, cara, será que daqui eu não passo? Será que é o máximo que eu consigo? Como é que foi esse processo? O processo, vamos dizer assim, não foi fácil, porque evidentemente quando a gente chega perto do nosso objetivo, né, e por pouco a gente não consegue alcançar, a gente tem uma certa frustração, mas eu acho que eu consegui transformar esse sentimento em estímulo para o próximo ano de preparação, porque apesar de eu ter ficado por pouco fora, eu via também que eu não estava com uma distância tão grande, eu não Uhum. precisava escalar uma montanha tão grande para eu conseguir conquistar meu objetivo. Óbvio que eu nunca deixei me dar aquela sensação de conforto, assim como se já tivesse com a situação praticamente resolvida, mas servia como um estímulo. E a medicina do esporte realmente é uma especialidade que a gente vem acompanhando as notas de cortes e elas estão subindo ano após ano. Acho muito disso vem da preocupação, acho, da população como um todo, com hábitos mais saudáveis, longevidade, né? Isso tem ficado cada vez mais evidente aí, principalmente na mídia, e aumenta o interesse também dos médicos de fazerem essa especialidade. Então, assim, é uma especialidade que eu sabia que seria uma nota alta e que eu teria que estar, assim, extremamente bem preparado para eu ter a Uhum. chance de fazer a residência nessas instituições. Então, dá uma certa aflição, principalmente porque eu não tinha essa residência em Ribeirão Preto, que foi onde eu fiz faculdade, então eu sabia que eu teria que me mudar e sabia que eu gostaria de me mudar para São Paulo, que são onde estão as melhores residências, né, dessa especialidade. Então, deu um certo desconforto, acho que faz parte também do processo, mas
conseguir contornar essa situação assim, foi Uhum. muito legal para amadurecimento também. E assim, puxando esse gancho do amadurecimento, tem uma coisa que eu preciso deixar muito claro. Porque, ó, a gente não começa um novo ano jogando tudo aquilo que eu já, né, Sim, fiz, que eu já me dediquei a falar, eu vou jogar tudo 2023, né, 2022 para 2023 no lixo e vou começar do zero. Não. Então, isso é importante, porque eu tenho certeza que se eu perguntar, olha, janeiro de 2023 versus janeiro de 2022, por mais que você não tenha conseguido alcançar o limiar, que foi muito próximo, você teve o ganho palpável. É isso que a gente precisa focar. É aquele cara no esporte que vai falar: olha, tudo bem que a gente não. Você bateu próximo, mas você precisa olhar para trás e reconhecer o quanto você ganhou. E eu acho que isso é um processo muito bacana. Fala um pouquinho disso. Você conseguiu ver no ano de 2022 para 2023 um ganho palpável? E você acha que você utilizou esse patamar para começar 2024? Claro que eu estou fazendo uma pergunta tendenciosa, mas sim. assim, eu quero que você abra o seu coração. Conta como é que foi, assim, de ganhos palpáveis de um ano para outro. O que que você sentiu que você já começou 2023 já com o pé direito, com alguma coisa diferente? Como é que foi? Tá. Principalmente sobre a minha preparação, né? No ano de 2022, que foi o ano que eu estava no sexto ano de faculdade de medicina, ainda é um ano que a gente tem muitas obrigações do próprio internato, né? Então, às vezes, a gente não consegue encaixar os estudos daquela forma de montar uma rotina, com todos os horários ali no cronograma e cumprir eles. A gente tem que se adequar ao estágio que a gente está passando. A gente sabe que internato tem alguns plantões, enfim, responsabilidades da faculdade. Eu também mantive os meus treinos ali durante toda a minha preparação, seja em 2022, 2023. Para mim, eu sempre vi o sono, alimentação, hidratação e treino como grandes aliados, assim, até puxando um pouco Muito bom. a sardinha aqui para minha especialidade. Eu nunca vi isso como uma perda de tempo, eu sempre vi como um investimento de tempo para eu performar nas outras áreas, inclusive no estudo. E eu notei um ganho muito grande de conhecimento do começo de 2022 para o começo de 2023, porque foi um ano que eu fiz muitas questões e muitas provas antigas. Se tem alguma questão da minha preparação do internato que eu acho que eu teria adiantado, começado a fazer antes, seria ter me exposto mais a provas antigas de Perfeito. instituições que eu gostaria de prestar antes, porque eu fiz isso praticamente só no sexto ano. No quinto, quarto ano, eu não julgava que eu tinha muitas condições de ir bem nessas provas, mas às vezes o foco realmente nem é você ir tão bem nelas, né? Mas é você conseguir entender como aqueles assuntos caem para quando você for estudar, você já estudar mais guiado. Então, eu acho que de 2022 para 2023, eu comecei o ano, primeiro, sabendo o que caía mais nas instituições que eu ia prestar e Aham. sabendo quais eram os meus pontos positivos e negativos. Então, eu consegui fazer uma preparação um pouco mais bem guiada, tá? Uhum. Para esses pontos fracos. E além disso, em 2023, eu não tinha mais o internato, e isso, evidentemente, ajuda você a se programar um pouco melhor para estudar. Apesar de eu ter mudado para São Paulo, né? Mesmo não passando na residência, porque eu já sabia que eu queria fazer residência em São Paulo e que provavelmente eu moraria aqui. Então eu já me mudei para cá para eu me estabelecer melhor aqui, comecei a trabalhar em São Paulo, mas o foco no ano de 2023 foram os estudos Uhum. mesmo. E eu acho que isso que você apontou é extremamente importante, no sentido que você ganhou horas de voo, você ganhou jogo de cintura de saber, olha, tudo bem que aquela prova eu poderia ter ido melhor, mas não é o meu objetivo principal. Meu objetivo principal é ter o know-how de como é que a banca cobra, quais são os temas, e quais são os temas não apenas prevalentes, mas quais dos temas prevalentes eu não me sinto confortável ainda e eu preciso investir. Isso é um jogo de cintura que parece que é muito fácil da gente adquirir, mas não é. É Sim, só com horas de voo. Então, independente, isso é muito legal da gente falar para quem está nos escutando, que às vezes não conseguiu aprovação esse ano e olha o ano passado como perdido, como jogado fora. Às vezes, o ganho palpável, ele não vem com pontos de desempenho. sim, Às vezes, o ganho palpável, ele se traduz em ganho de rotina, ganho de ferramenta e ganho desse jogo de cintura, dessa malícia. É isso que a gente precisa focar, porque se a gente só olhar o quanto falta para a gente conquistar, tem muita gente que desiste. E eu quero te perguntar, para os alunos que vão mudar para São Paulo por N razões, o que que você fala dessa mudança? E a gente não precisa nem falar de estudo exatamente nessa parte, mas tá. como é que foi essa mudança para São Paulo? Foi fácil? Teve problema de adaptação? Plantão? Porque isso tudo acabou, talvez, daí você vai me confirmar se eu estiver certo ou errado, mudando o foco, pelo menos temporariamente, dos estudos. Como é que foi Isso. isso, Luca? Então, isso foi até algo curioso, assim, só para contextualizar, né?
Eu fiz faculdade em Ribeirão Preto, mas minha família mora em Barretos, que é interior de São Paulo. Então, quando eu me formei, eu tinha a opção, já que eu não tinha passado na residência, de ou regressar até para casa dos meus pais, que eu teria uma rotina um pouco mais tranquila, no sentido de não ter que. Roupa lavada, comida, a Exato. gente já sabe das coisas. Menos demandas assim, e o próprio custo do aluguel eu não teria, ou poderia já mudar para São Paulo, sabendo que isso iria me gerar talvez um pouco mais de custo e de tempo para me organizar, mas ao mesmo tempo eu já estaria inserido e bem estabelecido na cidade que eu gostaria de ficar para fazer a residência. E quando eu optei vir para São Paulo, eu acho que isso para mim foi muito positivo, porque apesar de ter toda a questão da adaptação, que acaba, acho que para qualquer cidade existe ali um tempo para se adaptar, mas para São Paulo talvez exija um pouquinho mais, porque a gente não está tão acostumado com tanto trânsito, né, com essa rotina diferente, tem que acordar um pouco mais cedo para chegar nos compromissos, enfim, tem essas questões. Mas eu acho que isso criou para mim um estímulo de, não, eu vim para São Paulo em busca do meu sonho, então quando eu estava ali um pouco mais cansado, eu tinha essa inspiração para continuar estudando e seguindo firme. E uma coisa que foi legal para mim no ano de 2023 foi que São Paulo também, a gente costuma falar muito dos pontos ruins, né? Mas eu particularmente gosto muito dos pontos positivos, que é você estar em contato com muitas pessoas boas que também estão buscando aqueles mesmos objetivos. Eu consegui acompanhar alguns profissionais da minha especialidade, acho que isso foi bem legal. Conheci pessoas que estavam também em busca da aprovação, a gente conseguia se ajudar nesse sentido, então para mim foi muito bom. Só que eu tive que aumentar a carga de trabalho, principalmente nos primeiros meses de 2023, porque eu tinha que pagar as contas, né, e me estabelecer. A gente sabe que mudança é caro, comprar alguns móveis e tudo mais. Só que eu acho que quando a gente pode aumentar um pouco a demanda de outras áreas, mas eu acho que isso tem que ter um momento para acabar e para o estudo ser a Uhum. prioridade, porque senão, mesmo que a gente tenha ficado perto no ano anterior, a gente vai não estar tão confiante se a preparação não for adequada. Então, acho que eu tive essa mudança de rota em maio, né? De final de fevereiro até maio eu estava realmente me estabelecendo em São Paulo, trabalhando, pegando alguns plantões, tal. E aí a partir de maio o foco foi praticamente só na aprovação, né? Nos estudos. Dava um plantão ou outro, a gente até conversou disso na Uhum. mentoria depois de ajustar um pouco isso e diminuir um pouco os plantões, né? A gente pode falar disso um pouquinho mais tarde. E aí, a partir de maio, foi praticamente full time aí dedicado aos estudos. Muito bom. E uma coisa que eu quero deixar claro para as pessoas que estão nos escutando é que eu falo, ó, não dá para ser morno. Às vezes a gente tem medo de tomar uma decisão, porque assim, que garantia Sim, o Luca tinha em vir para São Paulo, uma cidade onde você ia ter um custo de vida muito maior, com talvez a possibilidade de uma aprovação. Eu sei que tudo isso pesa na nossa cabeça, mas é importante a gente não ser morno. Então não é o que você queria. Então você exato. veio para cá. Ok, tudo bem que vai ter que trabalhar mais no começo para dar conta das contas, do custo de vida, mas é algo que está alinhado com o seu objetivo de vida. E eu percebo muito na mentoria que alguns alunos têm muita dificuldade de assumir o que eles querem da vida para Sim, eles, com medo de não dar certo. Mas não existe um outro caminho, pelo menos na minha concepção, da gente fazer as coisas que não fazem sentido pro que eu quero da minha vida. Então, se é isso que eu quero, cara, vamos. Não pensa se vai dar certo, se vai dar errado, só vai. E eu acho que isso trouxe para você uma carga do tipo, estou mudando de ambiente, eu já estou perto das coisas que eu quero, inclusive você começou a acompanhar sim, profissionais. Eu acho que, acho não, isso com certeza aumentou sua motivação em relação ao Nintendo Esporte, porque você estava muito mais perto. Já estou na cidade onde eu quero, estou acompanhando profissionais da minha especialidade, eu já me vejo nisso. sim. E esse se ver na especialidade é algo muito importante, que tem muita gente que não tem. Não digo que em Barretos a sua preparação não teria dado certo, mas eu acho que a sua pegada de trazer para São Paulo, ter contato com isso, foi um combustível muito bom para te dar um gás para estudar. Eu acho que foi um combustível e fazendo uma analogia até com o esporte, né? Como o esporte sempre esteve presente na minha vida, eu tento trazer o que eu aprendi no esporte para outras questões também. Eu acho que é importante a gente sair da nossa zona de conforto, né? Às vezes a gente está um pouco acomodado e quando a gente se mexe nessa direção dos nossos sonhos, né, outras coisas acontecem, né? Que eu poderia ter ponderado os pontos e falado, não, mas eu vou para São Paulo, só que eu vou ter que investir um pouco mais de tempo em outras questões que eu não teria em Barretos. Tudo bem,
Só que o período que eu estava livre aqui em São Paulo para estudar, eu acho que foram melhores aproveitados. Eu conseguia ter uma intensidade maior justamente porque eu estava convivendo com profissionais da área. Você tem aquela motivação, né? Motivação no sentido de ter um motivo para agir, né? Um motivo Uhum. para a ação. E eu acho que isso acabou me ajudando muito nessa preparação. Então foi importante sair da zona de conforto. Evidentemente que a gente precisa dos momentos de pausa, de descanso. Ninguém aqui Uhum. está falando que a gente só precisa também, né, se hiperestimular nesse sentido. Mas acho que foi legal e acho que foi um dos pontos que favoreceu aí a aprovação, Muito com bom. certeza. Então, falando do descanso, que eu sei que tem gente, ó, já tá chovendo de coisa aqui no chat perguntando como é que você, ó, a Ana Clara tá perguntando aqui, como é que você se organizou para continuar treinando e estudando? Como é que Legal. foi? Então, isso é uma questão que eu sempre gostei de estudar e aprender mais sobre. Tanto é que os hábitos são pontos importantes ali da medicina esportiva, né? Acho que de outras especialidades também, mas a gente vê isso muito na nossa. E para mim era fundamental manter uma rotina legal. Então, ter uma rotina de sono, basicamente o mesmo horário Uhum, para dormir, para acordar, né? Mantendo tanto uma quantidade quanto qualidade legal do sono. O exercício físico, para mim, sempre foi inegociável, assim, eu sempre mantive minha rotina de treinos. Eu tentava treinar todos os dias, tirando um dia ou outro que eu estava muito cansado, e aí eu fazia um descanso programado, tá? Mas eu vi o exercício como uma válvula de escape para a parte da ansiedade e também para me manter bem, acho que uhum, fisicamente, consequentemente mentalmente. Então nunca abdiquei dos treinos, eu sempre via isso como um investimento, né, e não como um gasto de tempo. uhum, Só que conforme eu fui aumentando o meu ritmo de estudos, eu comecei a ver que eu estava até, apesar de eu aumentar a quantidade de horas, eu não estava aumentando a minha porcentagem de acertos, meu aproveitamento no final do ano. Isso foi um dos pontos que a gente abordou junto na mentoria, de incluir no meu cronograma as pausas, né? Porque eu sim. acho que eu particularmente, acho que outras pessoas que estão nessa preparação também têm esse dilema. Eu me sentia mal, às vezes, de encaixar uma pausa e ficar simplesmente não fazendo nada, seja vendo um filme, seja aproveitando com a família. Só que para mim foi muito importante. Quando eu comecei a encaixar essas pausas, o meu número de acertos começou a aumentar. Mesmo que as minhas horas de estudo estivessem menores, eu acho que a qualidade desse tempo que eu estava ali inserido nos estudos foram melhores. Então, eu acho o descanso fundamental. Acho que para mim foi realmente um dos pilares aí, Uhum. principalmente nessa reta final, conseguir consolidar melhor o conhecimento. E para não deixar aquele gostinho que a gente não comentou, então na nossa mentoria eu trabalho muito a ideia da gente espremer aquele bruto que eu tenho de Uhum. horas brutas em um líquido, só que não é um líquido teórico. É um líquido real, um líquido prático, porque às vezes tem aluno que tem calo na bunda, consegue sentar e ficar de fato, em teoria, um líquido teórico de 3 horas, por exemplo. Só que quando a gente vai ver a qualidade desse líquido, ainda assim não é aquele líquido real que é o que a gente trabalha. E para não ficar no ar, conta como é que era um dia, assim, que horas que você acordava, que horas que você dormia, se você treinava de manhã, de tarde, como é que era um dia que, entre aspas, você só estudaria? Tá, legal. Então, como eu falei, eu sempre tentei ter uma rotina de sono, então num dia ideal aí eu ia dormir 10 ou 11 horas, eu tentava dormir pelo menos 8 horas de sono, né, dias que eu não tinha plantão e que eu ia estudar, e aí eu acordava pela manhã. Eu gostava de tentar encaixar já o treino num dos primeiros horários do dia, justamente porque quando a gente está ali inserido nos estudos, sempre vai ter alguma coisa para a gente fazer a mais. E aí, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma prova no período da tarde, eu não tivesse terminado essa prova, dificilmente eu pausaria para ir treinar. Então, eu já tentava cumprir ali os estudos de manhã. Eu acho que isso acabava me energizando para o resto do dia. Então, eu Uhum. acordava por volta das 6, 7 horas. Eu sempre funcionei bem com café da manhã. Tem gente que gosta de ficar em jejum aí. Ia treinar, depois tomava um banho e começava a estudar. E aí eu gostava de dividir os meus blocos de estudo em microblocos, né, menores ali de talvez 45 minutos de estudo mais intenso, e aí dava uma pausa de 5 a 10 minutos, fazia 2 ou 3 blocos desses pela manhã, né, almoçava, dava uma descansada ali à tarde e depois retomava e fazia mais quatro blocos desse à tarde. Então, eu também tentava contabilizar meu estudo com horas líquidas de estudo. Isso é legal, porque quando a gente está, às vezes, procrastinando um pouco, a gente
fica muito tempo envolvido com a tarefa, mas quando você vai contabilizar o que realmente foi empreendido ali de horas Não líquidas, deu é nada, né? menor, exato. Então, acho importante, porque quando eu via que eu começava a procrastinar muito, é que eu estava precisando de uma pausa e que eu estava ali enrolando para fazer a tarefa, estava com a cabeça não 100%, assim, um pouco cansado. Então, acho que esses parâmetros, né, tem uma frase, né, que a gente usa, inclusive, na medicina esportiva, que é o que não pode ser contabilizado não pode ser melhorado. Então, é importante a gente saber as métricas, não para se cobrar nesse sentido, mas para a gente fazer ajuste de rota mesmo, né? Então, a gente precisa transformar em números, ou pelo menos em algo um pouco mais palpável, essas questões mais subjetivas, para a gente conseguir fazer as Sim. intervenções necessárias. Isso seja num treinamento prestando uma prova de residência, né? Num treinamento para competir alguma modalidade esportiva. Então, é importante a gente fazer esse ajuste. Então, basicamente, minha rotina era essa. E aí eu também, na parte da tarde, eu já tentava desacelerar um pouco, tomava um banho quente ali, gostava de jantar um pouco mais cedo e incluía na minha rotina alguns hábitos para desacelerar, porque eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, acho que todo mundo hoje em dia tem um pouco disso, mas isso fazia uma diferença muito grande no meu sono. Então eu tentava já umas 2, 3 horas antes de eu dormir, baixar ali o número de exposição à luz, né, a intensidade da exposição à luz, diminuir tela, tentar ler alguma coisa que eu gostasse, para justamente estar bem para o dia seguinte, para eu Uhum. retomar toda essa rotina. Perfeito. E você comentou sobre um número que eu gosto muito. Eu não vou chamar de cabalístico, mas eu realmente acredito que intervalos de 45 minutos funcionam super bem. Eles não são o nosso Pomodoro do Francesco Cirillo, da década de Uhum. 80, de 25 minutos, que eu acho que é muito pouco. Então, o que eu recomendo é realmente um Pomodoro adaptado, onde a gente não vai fazer o descanso longo do Pomodoro, onde a gente vai fazer simplesmente estudo, que vai ser maior, com intervalo de estudo, que vai ser maior. E meu descanso longo não é que ele não existe, mas ele existe na transição entre os períodos. Então, quando você encerrou sua meta do seu 45 vezes 3 ou 45 vezes 4 de manhã, beleza, acabou. Você vai ter o tempo de descanso, vai dormir, sei lá o que, beleza. E a gente vai reiniciar isso de tarde. Então, eu acho que 45 funciona muito. Então, para quem aí gostaria de tentar, eu acho que 45 é uma boa dica para a gente dar. E o Pedro acabou de perguntar aqui, curiosidade, quanto tempo dava de treino na semana? Quando a gente pensa em horas, quanto que você conseguia treinar? Que eu sei que para quem Sim. gosta de treinar, isso pode ser importante. Tá, então vamos lá. Quando eu falo que eu treinava, né, no ano passado, eu fazia tanto treinos de corrida quanto treinos de musculação. A corrida é um esporte aeróbico e eu gostava realmente dos benefícios que ele trazia. Uhum, Então eu tentava encaixar ali pelo menos 3 treinos de corrida durante a semana, né? Entre 40 minutos a 1 hora. E nos outros 3 dias, se eu treinasse 6 dias na semana, eram de musculação também de 1 hora. Então eu treinava ali em média umas 6, 7 horas por semana, tá? Isso dividido em 6 ou 7 dias, dependendo. E para mim funcionava muito bem, né? A gente acho que tem uma mania às vezes de superestimar o que a gente pode fazer em 1 hora de estudo, sendo que essa hora de estudo às vezes ela seria mais benéfica se a gente estivesse investindo em outra coisa, né? Não ia ser. Eu tinha muito claro na minha cabeça que não iam ser essas 6, 7 horas por semana de uhum, treino que iriam me afastar ou me tirar a vaga da residência, porque realmente quando a gente faz essa programação, né, começa a contabilizar as horas de estudo líquido, não é essa hora de treino que eu acho que está afastando a gente dos nossos objetivos. A gente perde muito mais tempo em outras questões que são sim. mais substituíveis. Por exemplo, celular, enfim, às vezes ficando sem produzir, ficando um pouco mais à toa. Então, eu acho que é importante a gente quantificar justamente por isso. Eu sei que você gosta muito também da gente pôr na nossa rotina justamente o horário de treino ali para a gente conseguir seguir, né? Porque eu vejo ele como um grande aliado. Então, acho que eu treinei entre 6 e 7 horas por semana. Não acho que existe um número ideal. Tem pessoas que vão precisar de menos, às vezes pessoas que vão precisar de mais tempo com isso e tá tudo bem. Mas eu acho que é uma questão que vale a pena o pessoal pensar de Sim. inserir
na agenda Que aí. tem muita gente que acha, já que eu vou prestar uma instituição ou uma especialidade, ou as duas, que são muito concorridas, é impossível eu encaixar 6 a 7 horas de treino por semana. E é legal a gente ter esse Uhum. relato para falar, não, dá sim para você fazer isso, desde que a gente tenha o planejamento e principalmente a ideia que quando eu for estudar, é estudo. Não é Exato. enrolação, não é que você vai estudar com o celular do lado, vai tocar, precisa pagar boleto, precisa deixar feliz aniversário para minha tia, e daí Sim. de repente você pegou tudo aquilo que você poderia render, você não rendeu nada. E falando agora de rendimento, tenho certeza que nesses 2 anos de preparação você deve ter passado por muitas ferramentas por aí. Uhum. Então eu queria que você escolhesse uma para a gente comentar um pouquinho. O que que você acha que foi uma das ferramentas que te ajudou? E não precisa ter te ajudado o ano todo, pode ter sido num momento específico, mas algo que você queira deixar do coração ali nesse podcast de hoje aqui pra gente. Tá, legal. Então, só para contextualizar também, no final, né, de 2022, que eu tinha prestado prova, eu passei em ambas as residências, né, tanto na USP quanto na Unifesp, para a segunda fase, e aí na segunda fase não fui tão bem, isso acabou me custando ali a vaga. Em 2023, eu sabia que teria que fazer alguma estratégia diferente, né? A minha preparação ela foi muito baseada em questões durante os anos, mas ali do meio de 2023 para frente eu já tinha feito praticamente todas as provas repetidas vezes e eu via que o número de acertos não estava aumentando da forma como eu precisava. Foram aí que eu comecei a me preocupar mais com outras metodologias ativas de estudo, no caso os flashcards, né? Comecei a estudar e consumir conteúdo de flashcards e, porém, quando eu conversei com você, principalmente para a segunda fase, eu lembro que muitos flashcards que eu fazia, eu já sabia a resposta. E tinha alguns flashcards que eu pensava, nossa, seria interessante eu ter esse flashcard aqui para eu revisar, e eu não consegui encontrar eles, né? E quando a gente conversou foi quando você me sugeriu de eu fazer os meus próprios flashcards, para assim eu realmente estudar em cima daqueles pontos mais frágeis ali que eu sabia que eram as deficiências, consequentemente, um estudo de pouca quantidade de horas, mas que ele era muito específico para aquelas minhas deficiências. Eu acho que isso foi uma grande questão que me ajudou muito, principalmente na segunda fase, né? A gente fazia aqueles flashcards justamente com bastante imagem, bastante sinais, né, clínicos, às vezes lâmina de histologia, algumas coisas nesse sentido que são mais difíceis mesmo da gente ter coragem, a gente precisa ter uma exposição Hum. mais repetida para consolidar esse conhecimento. E acho que isso foi uma das ferramentas que mais me ajudou e mais mudou o patamar ali dos meus estudos. Perfeito. E uma coisa que eu quero puxar esse gancho, tá? Que não tem como a gente não falar sobre isso, que às vezes o aluno pensa que ele vai começar a fazer flashcard e o flashcard vai sair lindo, maravilhoso, funcional da primeira vez. Isso é muito legal, porque existe até uma teoria que veio de um princípio econômico que a gente até aborda nas minhas aulas, chama ciclo de Gartner. O que que é isso? Quando a gente pega uma ferramenta nova, a gente tem toda aquela expectativa inflada que ela vai mudar a minha vida. Ela pode até querer mudar, mas o que acontece? A gente pega essa expectativa e entra a vida dura, você fala, nossa, não é que fazer flashcard próprio demanda mais coisa? E a gente tem o que os especialistas chamam de um vale ali, não digo de uma depressão, mas um vale de uma desilusão em relação à expectativa que a gente tinha. Mas um aluno que persevera e fala, não, olha, é uma ferramenta boa, eu começo a realmente entender como ela funciona, as coisas andam. Conta que assim, você já usava flashcard, mas não era o seu. Não era aquele Sim. flashcard que era para aquela deficiência daquele atleta ali, corrigir com um feedback específico. Foi fácil você colocar uma ferramenta nova? Teve um período de adaptação? Como é que foi? Exatamente, eu acho que não foi fácil. Tudo que é novo, acho que demanda ali uma adaptação. E eu vou confessar para vocês, eu não sou a pessoa mais tecnológica que existe. Eu não sou aquela pessoa que faz muito fácil as coisas na internet. Então, se eu conseguir, acho que todo mundo consegue também. Evidentemente, passei por um período de adaptação, porque no começo você não vê tanto resultado, porque você fala, putz, gastei uma hora aqui, fiz pouquíssimos flashcards. Só que aquele flashcard que você fez, ele é muito específico para sua deficiência, porque você está fazendo, foi um assunto que você viu que caiu em provas nos últimos anos, Uhum. da instituição que você quer, e você não sabe aquele assunto tão bem. Então, acho que apesar desse conceito de, em pouco tempo aqui, em muito tempo de estudo eu rendi pouco, fiz pouco flashcards. Evidentemente que às vezes dá uma desmotivada, mas se você persevera e fica firme ali, primeiro, você vai aumentando o número de flashcards seus prontos, Sim. né?
o processo vai ficando mais fácil, então, consequentemente, você vai demorando menos para fazer, e aí você começa a colher os frutos. Eu acho que é justamente isso, você tem que ficar firme ali no método um pouco, para você começar a colher esses frutos, e realmente isso vai te gerar mais motivação para você continuar aplicando essa estratégia. Isso, e a regra é não ser fácil no começo Sim. mesmo. A regra é falar, meu Deus, o que que é isso? Mas daí passa, as coisas vão aumentando o nosso desempenho. E com você, eu vou fazer uma outra também chamada aí para os nossos ouvintes. Em relação à segunda fase, em especial segunda fase da Unifesp, que a Uhum. gente sabe que é uma prova muito particular. E às vezes isso assusta as pessoas, porque fala, nossa, a imensidão de temas que eu tenho para estudar é gigante. Apesar disso ser razoavelmente verdade, existe algumas coisas que a gente consegue prever. Então, por exemplo, se a gente pensar em eletrocardiogramas, não são infinitos os eletrocardiogramas que uma segunda fase, esquema OSC, esquema multimídia, vão cobrar. Então, se a gente parar para pensar em eletro, a gente consegue elencar os eletros que podem cair numa prova de acesso direto. E foi isso que eu também trabalhei com você. Conta como é que foi esse processo da gente pegar um tema, destrinchar. Como é que foi? Eu acho que foi justamente esse fator que me ajudou muito na segunda fase, especificamente da Unifesp, né? O pessoal que está assistindo aí sabe que ela é dividida em duas partes, a segunda fase deles, né? Uma parte são estações práticas mesmo, e tem a prova de multimídia, que são 50 questões ali, com temas diversos, evidentemente muitas imagens, né? Eu acho que para mim o legal dessa metodologia de estudos para a segunda fase foi a gente realmente se basear nas minhas deficiências, né? Fazendo uma associação com o que caía mais nas provas, porque não adianta a gente ficar estudando diversos temas ali para a segunda fase, sendo que são temas pouco prevalentes. Porque a gente tem uma janela ali de tempo, mas ela é limitada, porque a gente ficou estudando muito para a primeira fase, depois ali a gente tem aqueles dias ali até sair quem foi aprovado para a segunda fase e pouco tempo para se preparar. Então a gente precisa realmente estudar sobre aquilo que é mais prevalente, por isso que eu acho importante a gente estar sendo acompanhado nesse processo, porque a gente consegue ter ser guiado nesse sentido e estudar justamente essas coisas mais prevalentes. E eu tinha um certo preconceito com flashcards porque eu não sabia quão útil eles poderiam ser numa preparação para a segunda fase. Beleza, para a primeira fase eu acho importante, eu sabia que tinha essa importância, mas para a segunda fase, o que foi legal foi que eu consegui tornar medular ali praticamente automático algumas tomadas de decisão, porque tanto numa prova de estações práticas, né, OSCE, ou uma prova de multimídia, você tem muito pouco tempo para tomar a decisão. Então, você precisa ter algumas coisas bem medulares, bem internalizadas, assim, para ser praticamente Uhum. automático para você, porque você não vai conseguir pensar e lembrar tudo ali de cabeça na hora. Então, te ajuda muito o flashcard por isso, porque você cria uma metodologia na sua cabeça e você lembra os pontos que você tem que pensar e lembrar e falar para o examinador, principalmente na prova prática, e que com certeza vão contar alguns pontos, e isso pode ser a diferença de passar ou não. Por exemplo, no ano que eu não fui aprovado, eu lembro que se eu tivesse feito uma questão de multimídia a mais ou um ponto a mais em qualquer estação prática, teria sido aprovado. Então, assim, com certeza, se você for aprovado ou não for ali na segunda fase, vai ser por uma diferença muito pequena. Então, qualquer coisa ajuda e conta nessa hora. Sim, e especialmente se a gente lembrar que a prova da Unifesp esse ano foi muito particular em relação aos horários. Então imagina você fazer tudo isso bonito, de salto alto, estando acordado de manhã. Agora, outra coisa, você fazer isso. Que horas foi sua prova da Unifesp? Conte, vamos falar sobre esse tema, que acho que esse tema é legal. Então, a prova da Unifesp, né, ela teve esse ano teve alguns problemas nos horários, né, tiveram pessoas que fizeram prova desde ali da hora do almoço e tiveram amigos meus que saíram da prova praticamente meia-noite, né, então acho que tem esse fator a mais ali, né, a gente nunca conta com tudo estar sendo 100% previsível, a gente precisa também saber lidar com essa questão de ansiedade, imprevistos acontecem, né, então teve esse algo a mais ali. No meu caso, foi tranquilo, eu fui um dos primeiros a fazer, então acho que eu fui Que menos bom. prejudicado nesse dia. Eu fiz ali na hora do almoço, mas teve muita gente que foi conseguir fazer a prova só ali 11 horas da noite, meia-noite, ficaram praticamente o dia todo Na confinados ali na expectativa de expectativa. fazer. Então, eu acho que a gente também tem que saber lidar com esses Uhum. imprevistos, porque eu poderia ter pensado, nossa, justamente no ano que eu estou mais preparado,
numa prova que eu bati na trave no ano anterior, aconteceu isso e isso me desestabilizar. Mas eu estava muito tranquilo, muito confiante ali e no final acabou dando certa aprovação. Então, assim, é muito difícil a gente performar sob pressão. Agora, você colocar não só sob pressão, mas com o tempo de você ficar confinado em um local com a sua ansiedade, com a sua cabeça correndo solta, isso pode ser muito difícil. Por isso que eu falo, estudar para a segunda fase precisa ser medular. E eu acho que, acho não, preciso, né, eu não acho. Eu realmente indico o uso de flashcard para esse cenário, porque precisa estar medular. Olhou tal coisa, é tal diagnóstico. Se caísse uma estação de apendicite aguda, como é que eu ia conduzir? Se caísse uma estação de XYZ. E é claro, no seu caso a gente não teve um Einstein, mas o Einstein tem um outro tipo de OSC, Sim, que não é o OSC da Unifesp, que não é o OSC de Ribeirão, por exemplo. sim. Então é importante eu conhecer um campo por onde meu atleta, para utilizar você aqui de exemplo, aonde o meu atleta vai correr. Não adianta a gente dar uma preparação para uma outra modalidade se a modalidade dele é outra, né? Então isso é bacana. E quando a gente pensa em expectativas de aprovação, quando a aprovação vem, ela é muito boa. Sim. E a gente fica assim cheio de motivação, que eu acho que agora, ó, a gente está fazendo esse podcast já com você na residência. Então assim, você já está vendo um outro lado. E uma coisa que eu quero a gente já encabeçando para o final do nosso podcast, vou utilizar você como exemplo. A aprovação na residência, ela é um passo para as coisas que eu quero alcançar na minha vida. E eu acho que às vezes a gente não tem essa noção quando a gente está no olho do furacão. Só que todo aquele sofrimento, não digo, acho que sofrimento é a palavra inadequada, porque todo aquele esforço que eu fiz, ele tem algum sentido. Ele tem um sentido maior. No ano que eu estou prestando prova, o Sol do meu sistema solar é a prova de residência. Só que esse sistema solar, ele não é o centro da minha galáxia, ele é só um sistema solar de todas as outras coisas que estão acontecendo. Como é que você se enxerga hoje, já pós-prova, tendo entrado na residência? O que que você consegue enxergar nesses 2 anos de preparação? O que que você absorveu? Me conta, o que que tá nessa cabeça, Luca, hoje? Então, é justamente isso, né? A sensação da aprovação, ela é maravilhosa, assim, né? Eu lembrei muito da sensação quando eu fui aprovado na faculdade de medicina, assim, como um dos melhores dias ali da minha vida. Justamente porque a gente se esforça muito para aquilo, né? Quando isso acontece, realmente é uma felicidade muito grande, acho que até um alívio, assim, porque a gente se coloca uma pressão e uma aprovação ou não, ela muda muito o que virá no próximo ano. Eu poderia ter que me preparar mais um ano e eu estava tranquilo quanto a isso, porque eu sabia que eu tinha feito o meu melhor na preparação, então eu não me cobrava pelo resultado, eu me cobrava por realmente ter me empenhado, o resultado é uma consequência, mas se acontecesse de não dar certo na prova, eu estava com a consciência tranquila que eu tinha feito uma boa preparação. E aí, quando a gente passa por esse processo, começa a residência, né? A gente olha para trás e fica até um pouco nostálgico, né? No sentido assim, não de querer passar por tudo aquilo de novo, mas de começar a olhar os pontos positivos que aquilo trouxe, né? E as mudanças que aquilo trouxe para mim. Por exemplo, eu acho que esse ano que eu fiquei entre a faculdade e a residência, estudando, me preparando, foi muito bom para o amadurecimento pessoal, para eu conseguir internalizar algumas questões e realmente ter um aproveitamento muito legal da residência. A residência é um cenário que nós vamos ser expostos também a algumas dificuldades, né? A gente vai ter alguns estágios mais puxados, vamos ter que estudar algumas coisas que você fala, ah, não é isso que eu mais amo nessa especialidade, mas eu preciso ter esse conhecimento, né? Acho difícil uma especialidade que a pessoa vai amar tudo que Tudo. acontecer ali. Então, não que as dificuldades também sumam, mas você já começa a estudar bem mais especificamente aqueles assuntos que você gosta. Uhum. Então, isso aí é muito legal, né? Isso aí eu acho que é fundamental. Inclusive, as metodologias de estudo que a gente traz da preparação, a gente usa também na residência para estudar depois futuramente para a prova de título, para internalizar e assimilar um assunto. Então, acho que isso foi muito bom. E justamente essa questão de olhar para trás, não só lembrando do sofrimento e da abdicação que você fez, mas também de forma orgulhosa ali, falando, não, realmente passei por isso, isso foi um passo importante na direção de quem eu quero ser, de quem eu almejo ser. Eu, por exemplo, sempre me vi fazendo residência, então eu sabia que eu teria que passar por isso e sabia que a medicina esportiva era uma das residências mais concorridas. Então, assim, nunca questionei essa dificuldade que eu teria que passar.
e hoje eu vejo que foi muito positivo, assim, eu acho que hoje Uhum. eu consigo me tornar um melhor profissional justamente por todo esse processo. Muito bom, uma boa leitura. Isso é extremamente importante, porque às vezes a gente passa por um período intenso na nossa vida e a gente não consegue significar, não consegue dar um significado para esse momento no sentido da minha trajetória da vida. Então você é muito mais do que essa aprovação. E só que esse processo, ele pode servir inclusive como uma base para outras Sim, necessidades da sua vida. Então fala, olha, tô num momento mais intenso aqui, mas eu lembro que quando eu quis ser aprovado, eu consegui fazer uma rotina. Então, se eventualmente você precisar prestar alguma outra coisa, entre elas a prova de título, que também é uma nuance, né? Que hoje a gente sempre sabe que não vai acabar ali. No seu caso, vai ter a prova de título. Agora, imagina o cara que ainda tem que prestar uma RIMAI sim, para depois fazer a prova de título. Então, exato. esse processo, ele vai se repetir, ele é Vai. cíclico, né? E mesmo quando acaba a prova de título, às vezes tem um concurso que você quer prestar, a gente nunca para. E uma última pergunta aqui do Alex. Além da USP e da Unifesp, quais são os outros serviços de medicina do esporte que eu acho que ele quer conhecer um Tá, pouquinho mais? legal. Tá, então vamos lá. Eu prestei a USP e a Unifesp, são as residências mais antigas do Brasil de medicina esportiva, mas nós já temos alguns outros serviços, né? É uma especialidade que está em alta, acho que justamente pela preocupação maior, tanto das outras especialidades, em ter um acompanhamento com os profissionais de medicina esportiva, porque a gente vê que é importante não só na promoção, né, de saúde, na prevenção também de doenças e na reabilitação de algumas outras, mas a sociedade vem olhando com outros olhos a medicina esportiva, a medicina do estilo de vida e tudo mais. Então, estão abrindo mais serviços. Aqui em São Paulo, nós temos, além da USP e da Unifesp, nós temos no IANSP, na Santa Casa e na Prevent Senior. Uhum. Nós também temos Botucatu e agora nós temos também na Federal do Rio Grande do Sul e também temos uma residência que acabou de abrir no Nordeste. Então, nós estamos aumentando o número aí de vagas de medicina esportiva no Brasil e acho que a tendência para os próximos anos é aumentar ainda mais. Que bom, muito bom. Ele está agradecendo aqui a sua resposta. E para a gente fechar e fechar com chave de ouro, Legal. quero que você olhe nos olhos do nosso aluno e dê um recado, assim, um recado. Pode ser do coração, pode ser de ferramenta, pode ser de outra coisa, pode ser uma coisa abstrata, mas o que que você gostaria de ter escutado num recadinho, assim, final para quem está começando o ano da preparação? Tá, vamos lá. Então, quando eu estava me preparando, uma coisa que eu tinha muito em mente é assim, essa vaga, ela é minha, eu não sei exatamente quando ela vai ser, mas eu preciso passar pelo processo, preciso passar pelas dificuldades para eu conquistar e para eu poder tomar posse dessa vaga. Quando a gente entende isso, que essa vaga é nossa, a gente tira um pouco essa sensação de pressão que a gente tem no ombro. A gente foca muito ali no caminho para percorrer para chegar até ela e aí a gente consegue ter essa motivação. Então, assim, acredite em você, continue fazendo ali os seus estudos, a metodologia de estudo, abdicando, que vai dar certo, é uma questão de tempo. Acho que você não tem que se culpar, né, e ter uma obrigação de conquistar essa vaga já nesse próximo ano. A gente sabe que as coisas estão ficando mais difíceis, a concorrência está aumentando. O importante é você se manter nesse processo e conquistar essa vaga. Evidentemente que também equilibrando as questões de sono, descanso, família, amigos, mas assim, continuar firme que vai dar certo, e a sensação quando dá certo ela é a melhor do mundo e vale a pena todo o esforço que a gente fez. Então, muito bom. Queria agradecer. De verdade, eu pulo com cada vitória de vocês. Para mim é muito gostoso receber cada um de vocês aqui na nossa casa Que para legal. um chazinho, um café e a gente conversar sobre as coisas que a gente gosta, sobre a nossa trajetória e tudo. Então, de verdade, todo o coração, muito obrigado, Luca. Não, eu que agradeço essa oportunidade. Foi o primeiro podcast que eu gravei, então eu acho que foi um marco também importante na minha vida. Acho muito legal poder compartilhar um pouco mais dessa experiência, porque às vezes o nosso comum, o que a gente já passou, pode ajudar algumas pessoas que estão ali naquele mesmo contexto, né? Estão passando pelas dificuldades parecidas. Eu também consumia muito conteúdo de pessoas que já tinham sido aprovadas, conversava. Eu acho que isso ajuda a gente a falar, não, realmente estou no caminho certo, é por aqui, ou não, dá para melhorar isso, aquilo. A gente consegue ver que todo mundo passa por dificuldade, né? Que não é uma jornada que é tranquila e que só tem momentos bons. Evidentemente, tem dificuldades, sim, mas vale a pena. Eu acho que a gente se torna uma pessoa melhor. Queria te agradecer também pela oportunidade de estar aqui. Acho que a mentoria foi um dos pilares aí para mim de mudança de rota e justamente de me ajudar a concretizar o meu sonho de passar
na residência. Eu acho fundamental a gente ter esse acompanhamento, justamente porque quando a gente está no meio do olho do furacão, como você disse, às vezes a gente não vê algumas coisas mais básicas que uma pessoa de fora, como você, nos ajudando a guiar ali pela mentoria, pode captar e com certeza isso vai ajudar a gente a chegar naquela pequena porcentagem de acertos a mais que falta para aprovação. Então, queria agradecer todo mundo também que acompanhou a gente aí, né, que tirou um pouquinho do seu tempo aí para acompanhar a gente. E aproveitando aqui para falar, se quem quiser mandar uma mensagem para mim, um direct, também fico totalmente à disposição, tanto sobre estudo quanto sobre medicina esportiva, se quiser entender um pouco mais, né, como que é a residência, a nossa grade, eu fico totalmente à disposição aí pelo Instagram, acho que principalmente, né? Meu Instagram é Dr. Luca Lamana, acho que seria bem legal bater um papo, porque para mim foi interessante mandar mensagem, conversar com a galera que já estava trilhando o caminho que eu queria, porque é uma especialidade nova, né? E às vezes surgem algumas dúvidas, tem poucos serviços que têm essa residência, então eu, pelo menos em Ribeirão, não tinha contato, porque não tem residência de medicina esportiva lá. Então é bem legal, acho que essa troca mesmo com pessoas que já estão ali onde a gente quer estar, né? Com certeza. Então anota aí, Dr. Luca Lamana, Luca, só, Lamana, Lamana. Prontinho, querido. Então, ó, agora eu vou me despedir de você, meu caro aluno, que ficou com a gente, que interagiu, que mandou suas perguntas. Queria, assim, falar, olha, boa semana para você. Fique firme e forte nos estudos. Vem muita coisa boa pela frente e eu te vejo logo mais no nosso próximo episódio. Oi, 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 gente!